Os lábios da sabedoria permanecem fechados, exceto para aqueles que possuem verdadeira compreensão, conforme ensinado no Kabbalion. Desde os primórdios da humanidade, diversas organizações secretas têm exercido grande influência sobre nossa sociedade, operando nas sombras. Algumas das mais conhecidas incluem os Illuminati, Caveira e Ossos, Cientologia, Rosacruzes e os Cavaleiros Templários, entre outras. Essas organizações são frequentemente associadas à posse de conhecimentos secretos que lhes conferem uma vantagem sobre o restante da população. Esses segredos, muitas vezes, são reservados para as elites de cada sociedade. Com o passar do tempo, várias dessas organizações foram desmanteladas, passaram a operar na clandestinidade ou reduziram suas atividades, com poucos membros ainda em ação. Uma das que continua a atrair bastante atenção atualmente é a maçonaria. Segundo relatos, os maçons existem desde a Idade Média, mas sua origem está cercada de mistério. Inicialmente, eles eram conhecidos por construir grandes obras, como as impressionantes catedrais góticas espalhadas pela Europa. No entanto, ao longo do tempo, sua missão foi se expandindo para abarcar conhecimentos filosóficos e esotéricos, especialmente após a criação da Grande Loja no Reino Unido, em 1717. No século XVIII, a maçonaria rapidamente se espalhou por toda a Europa e depois pelo resto do mundo. Com essa expansão, a organização evoluiu e se diversificou, levando ao surgimento de diferentes ritos e ordens maçônicas, cada um com sua própria estrutura e graus de iniciação. A base da maçonaria está na Loja Azul, onde o aprendiz passa por 3 níveis: aprendiz, companheiro de ofício e, por fim, mestre maçom. Para muitos, esses graus iniciais são apenas o início de uma jornada em busca de verdades mais profundas. Alguns maçons afirmam que os ensinamentos da Loja Azul são deliberadamente superficiais, destinados a ocultar os verdadeiros segredos até que o iniciado esteja pronto para recebê-los. Assim como em outras sociedades secretas e religiões, a maçonaria utiliza símbolos e rituais que à primeira vista podem ser mal interpretados, escondendo o que eles chamam de luz, ou a verdade, daqueles que não são considerados dignos. Segundo figuras notáveis dentro da maçonaria, como Albert Pike, muitos membros não têm pleno conhecimento dos segredos da organização, pois a verdade é propositalmente mantida oculta até que avancem para graus mais elevados, como os ritos de York e escocês. Contudo, para alcançar esses graus avançados, o maçom deve primeiro completar os estágios da Loja Azul. O rito escocês é considerado um dos mais notáveis entre os diversos ritos maçônicos, e os segredos mais elevados são reservados para o grau mais elevado desse rito, o 33º grau da maçonaria. Atualmente, há poucos maçons que alcançam o 33º grau, pois essa distinção é concedida apenas a cada 2 anos para aqueles que mais contribuem para a organização. No entanto, o 33º grau não é o mais alto dentro da maçonaria. Existe um nível ainda mais elevado, concedido quando um maçom de grau 33 recebe a Grande Cruz, uma honra raríssima. Encontrar um maçom de grau 33 que tenha recebido essa distinção é algo extremamente incomum, com apenas um pequeno número deles vivos no momento. Neste ponto, você pode se perguntar: qual é o significado disso? Eles apenas recebem um título. A questão é mais complexa. Imagine se nossos líderes mundiais, que também são maçons, estivessem envolvidos em decisões importantes sobre o futuro da sociedade. A verdade é que isso já aconteceu e continua a acontecer. Uma revelação intrigante é que até 14 presidentes dos Estados Unidos eram maçons, assim como um número semelhante de vice-presidentes. De 1941 a 1971, a maçonaria teve uma presença dominante na Suprema Corte dos Sneckanewa.
e outras organizações importantes que influenciam as decisões sociais também foram impactadas. Em 1987, no registro do Congresso do Senado, constavam 41 membros do Judiciário Federal como maçons, além de 18 senadores e 76 membros da Câmara dos Representantes. Dentre esses, pelo menos 2 senadores eram maçons de grau 33. É evidente que a influência maçônica permeia os mais altos níveis do governo americano. A ideologia maçônica está profundamente enraizada na sociedade, moldando nossas vidas diárias sem que tenhamos plena consciência disso. Outro fato curioso é que algumas das maiores mentes da história também eram maçons, e parece claro que eles detinham algum tipo de conhecimento secreto. Wolfgang Amadeus Mozart, Sir Winston Churchill, George Washington, Benjamin Franklin, Mark Twain e Henry Ford são alguns dos exemplos mais notáveis. A questão é, qual era esse conhecimento secreto que eles possuíam e por que ele é mantido sob tanto sigilo? Após 8 anos de pesquisa, acredito que nos últimos 2 anos consegui desvendar parte desse enigma. Hoje, pretendo compartilhar o segredo desse conhecimento maçônico, que revela surpreendentes paralelos com outros ensinamentos antigos, como o hermetismo e até mesmo o conhecimento yogi. Em essência, existem 4 leis principais que compõem esse saber, permitindo que você crie sua própria realidade. Ao longo deste conteúdo, além de explicar essas leis, também compartilharei as chaves que permitem aplicar esses princípios esotéricos na prática. Esses textos clássicos mencionam apenas 4 leis principais. A primeira delas, e uma das mais recorrentes nesses ensinamentos, é a lei da consciência. Existe uma citação atribuída à sabedoria de Manly que diz: "A verdadeira sabedoria não teme nada, mas se inclina humildemente à sua própria fonte. Com entendimento profundo, ama todas as coisas, pois reconhece a beleza, a ternura e a doçura que permeiam o mistério da vida." Qual é o ponto central aqui? A palavra fonte. Muitas pessoas acreditam que a origem de seu sofrimento está em seus pensamentos e, por isso, tentam eliminá-los. Outras veem suas dificuldades nas contas e nos problemas externos, então se esforçam para se livrar deles. No entanto, a vida física e mental segue ciclos e ondas, e quanto mais tentamos escapar, mais percebemos que a única fuga verdadeira seria a morte. Mas, sem entrar em temas sombrios, a pergunta é: como podemos nos libertar dessas coisas, de forma que elas não nos causem sofrimento? Como podemos nos desapegar e observar de longe? A resposta está em alcançar a fonte, indo além do que ocorre externamente e internamente. O que acontece em nossa mente, como pensamentos e sentimentos, ainda está fora do nosso verdadeiro eu. Os antigos sábios yogis já sabiam disso. Nos ensinamentos de Patanjali, nos sutras do Yoga, escritos há cerca de 3.000 anos, ele fala sobre a origem de toda a realidade e como tudo emergiu espontaneamente do nada. O nada começou a tomar consciência de si mesmo, e esse movimento criou a mente, que por sua vez manifestou o corpo. Por isso, muitos dos males físicos que experimentamos podem ser curados resolvendo questões mentais. A mente, muitas vezes, gera problemas físicos, como podemos ver no efeito placebo, onde a simples mudança de padrões de pensamento pode trazer resultados diferentes, tanto em nossa vida quanto em nosso corpo. Para realmente criar algo significativo em nossas vidas, precisamos acessar a consciência. E isso acontece quando começamos a usar nossa capacidade de observação, testemunhando todas as ações que ocorrem tanto no mundo físico quanto no mental, até o ponto em que observamos o próprio ato de observar. Agora você pode observar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Todos os problemas que está enfrentando, todas as coisas boas que estão acontecendo, tudo está sendo observado.
Tanto os bons pensamentos quanto os pensamentos ruins estão sendo vistos. A chave aqui é testemunhar. Precisamos acessar o vazio antes de criar algo, pois, caso contrário, o que criarmos será influenciado pelo nosso estado atual de consciência. Para que qualquer coisa que você deseje criar tenha valor e significado, é necessário primeiro esvaziar a mente. E a melhor forma de fazer isso é se conectar à consciência, a verdadeira fonte. É importante perceber que você é a fonte, não algo separado dela. Não se trata de tentar alcançá-la, mas sim de reconhecer que você simplesmente é, sem rótulos ou apegos. Quando você se define com "eu sou isso", "eu sou tal pessoa com tal idade", ou "eu sou o tipo de pessoa que vive essa experiência", já está se apegando à mente. Mas se formos além, para simplesmente ser, sem qualquer definição, apenas observando, já acessamos a consciência. Ao observar sua respiração, por exemplo, algo que acontece naturalmente e de forma subconsciente, sem interferir no padrão, você apenas assiste à inspiração e expiração. Isso é uma atividade neutra, sem julgamento, nem bom, nem ruim. Os dois pré-requisitos principais para acessar a consciência são: primeiro, aceitação total do que está acontecendo, tanto fora quanto dentro de você. Segundo, ausência de julgamento. Nada é bom ou ruim. Os eventos simplesmente acontecem. Quando você aceita completamente o que está acontecendo, nada pode te abalar. Esse é o objetivo: tornar-se imperturbável através da simples observação do que acontece. A partir desse estado, você pode escolher o que deseja criar. Isso nos leva à segunda lei, a lei da clareza. Ao entrar em um estado de consciência, além da mente e do físico, podemos criar. No entanto, para criar, é necessário primeiro obter clareza. Então reflita. Quando você se sente confiante, você se torna confiante a partir de um lugar de incerteza e falta de clareza, ou de um lugar de pura clareza e certeza absoluta? Quando há clareza, a confiança surge naturalmente. Não é preciso forçar ou fingir confiança, pois ela é um subproduto dessa clareza. Muitas pessoas tentam demonstrar confiança, inflando o peito e fingindo, mas o verdadeiro trabalho está em obter clareza sobre o que realmente se deseja. Aprendi essa lição há alguns anos, durante um estágio de verão em uma empresa de grande porte. Tive a oportunidade de conhecer o CEO da empresa e fiquei impressionado com sua postura calma e centrada, mesmo em meio ao estresse de liderar uma organização tão grande. Naquela época, eu era apenas um estudante universitário, sem saber ao certo qual caminho seguir na vida. Jamais imaginei que, no futuro, teria um canal no YouTube falando sobre esses conceitos e realizando esse sonho. Eu ficava me perguntando o que ele fazia para manter essa serenidade. Talvez ele praticasse algum tipo de meditação. Então, perguntei diretamente: "Você faz algum tipo de meditação? Como consegue ser tão calmo e centrado, gerenciando uma empresa tão grande com tantas decisões importantes para tomar?" E ele me respondeu: "Sabe, essa é uma ótima pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso, mas, para mim, o segredo está em ter uma visão clara de onde quero levar o negócio e minha vida. É só isso, eu tenho uma clareza cristalina." Foi então que entendi que uma das leis fundamentais para criar algo significativo na vida é ter clareza. É preciso ter uma imagem clara do que se quer e, ao mesmo tempo, do que não se quer. Como Manly Hall afirma em Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras, o status do homem no mundo natural é determinado pela qualidade de seus pensamentos. A qualidade do pensamento está diretamente relacionada à sua pureza. Se os pensamentos estão manchados por resistências ou por coisas inconscientes, a imagem que se apresenta ao espelho da realidade será confusa, refletindo incertezas no mundo físico. Isso me leva a sempre questionar: se estou vendo um resultado externo indesejado, que imagem confusa estou projetando com a falta de clareza nos meus pensamentos?
Existe uma fórmula simples para ganhar clareza que já usei com mais de 1000 clientes, e ela é extremamente eficaz. O que plus, por que plus, quem, as, como e quando. Quando tenho clareza sobre o que quero, por que desejo isso e quem preciso me tornar para alcançar esse objetivo sem esforço, o como acontece naturalmente e o quando se resolve por conta própria. Portanto, há 3 pontos nos quais precisamos ter clareza. Além disso, existem 2 tipos de clareza. Precisamos saber o que queremos e também o que não queremos. É essencial ter clareza sobre o motivo de não querer algo, o porquê de desejar outra coisa e evitar que o oposto aconteça. Também é importante ter clareza sobre quem você deve se tornar e quem não pode mais ser. Esses 2 tipos de clareza, sobre desejo e aversão, são fundamentais para essas 3 áreas principais. Agora, gostaria de exemplificar como penso sobre isso e o que tem me ajudado. Um dos meus objetivos para este ano é alcançar 1 milhão de inscritos no meu canal. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês. E sei que, se estão gostando do conteúdo, vão compartilhar com amigos, pois isso ajuda a divulgar a mensagem e atingir nossa meta de 1 milhão de inscritos, permitindo que mais pessoas sejam impactadas. No caso do meu objetivo de 1 milhão de inscritos, sei exatamente o que quero. 1 milhão de inscritos. Também sei o que não quero. Estagnação no crescimento do canal. O que quero e o que não quero são claros. E por que quero isso? Porque almejo ser excepcional. Um dos meus maiores desejos é ser excelente em tudo o que faço e crescer continuamente. E por que não quero a estagnação? Porque tenho medo da mediocridade. Não desejo ser medíocre. Esse é o motivo de querer evitar isso. E quem devo me tornar? Devo ser o tipo de youtuber que se dedica ao máximo em seus vídeos, que não cai na armadilha da preguiça, alguém que seja merecedor de 1 milhão de inscritos. Agora pense nisso. Quando você reflete sobre seu objetivo, o dinheiro que deseja ganhar ou o tipo de relacionamento que quer ter, você já sabe a resposta sobre quem precisa se tornar. Já sabe por que quer aquilo, só precisa refletir, pois as respostas estão dentro de você. No meu caso, sei que não quero ser medíocre e desejo ser excepcional. Para isso, preciso ser o tipo de criador de conteúdo que se empenha ao máximo e não se acomoda. E essa é a razão pela qual muitos dos meus vídeos têm uma duração mais longa, como 20 ou 30 minutos. Eu crio guias detalhados e tento disponibilizar o máximo possível de forma gratuita, com o objetivo de impactar e ajudar vocês. Isso também reflete a pessoa que decidi me tornar. Isso faz sentido para você? É importante ter clareza sobre 3 aspectos em relação a cada objetivo que você traça. Se você pegar uma folha de papel e dividi-la em 3 colunas com 2 subcolunas, pode começar a listar o que você quer, o que não quer. Por que deseja isso? Por que não quer o oposto? Quem você precisa se tornar e quem precisa deixar de ser? Quando você tiver clareza sobre essas 3 questões e as mantiver em mente diariamente, o como e o quando surgirão naturalmente. O ponto fundamental aqui é compreender que nós, seres humanos, somos movidos pelo instinto de sobrevivência, o que nos leva a evitar a dor. Nosso condicionamento para sobreviver é muito mais forte do que o de prosperar. Queremos prosperar porque buscamos evitar a morte, certo? Portanto, é necessário usar tanto a dor quanto o prazer para ajustar sua mentalidade e avançar em direção ao que deseja. É essencial ter clareza sobre o que você não quer, mas a chave é focar pelo menos 50% da sua atenção no que deseja, ao invés de concentrar-se apenas no que não deseja. O problema de muitas pessoas é que aquilo que elas não querem é tão profundamente inconsciente que elas acabam, sem perceber, focando exatamente no que não desejam. Elas sequer compreendem totalmente por que querem se afastar de certas situações. Também não sabem quem precisam se tornar ou quem devem evitar ser. E por isso, continuam presas a velhas histórias de vitimização, acreditando que a vida nunca vai melhorar
e que sempre haverá uma dívida para pagar. Elas não estão cientes dessa conversa interna que ocorre de maneira inconsciente. Apenas tomar consciência desses fatores já pode transformar drasticamente sua vida. Depois de ter clareza sobre esses 3 aspectos, é hora de passar para a terceira lei: a lei da criação. Antes disso, se você estiver achando este conteúdo útil, eu ficaria muito grato se pudesse compartilhar com pelo menos 3 amigos. Isso ajuda a disseminar nossa mensagem. Não há nada mais valioso do que um amigo compartilhar algo significativo com outro, dando a eles uma boa razão para assistir. Muitos acabam deixando as coisas de lado e nunca realmente assistem. Então, sua ajuda seria muito apreciada, pois nos ajuda a crescer e a expandir essa mensagem. Como você sabe, não fazemos muitos anúncios ou parcerias neste canal. Por isso, seria muito importante se você pudesse compartilhar esse conteúdo com o maior número possível de amigos, ou pelo menos 3 amigos que possam se beneficiar dessa mensagem. Isso nos ajudaria a espalhar essa ideia e a alcançar nosso propósito de apoiar cada pessoa no domínio de seu próprio destino. Agora, vamos continuar com o tema principal, que é a terceira lei: criação. Para falar sobre criação, quero citar um dos maiores mestres da história, Hermes Trismegisto. Se você já leu o livro O Kybalion, provavelmente sabe quem é Hermes Trismegisto, mas sabia que o nome Trismegisto tem um significado especial? Ele se traduz como 3 vezes grande, porque ele dominou 3 níveis de existência: o plano físico, o plano mais baixo, o plano mental, que é intermediário, e o plano espiritual, o mais elevado. Dominar esses 3 planos faz de você um ser superior. Os antigos egípcios o reverenciavam como o deus dos deuses. Para dominar o processo de criação, é necessário haver alinhamento e harmonia entre esses 3 níveis. Por exemplo, se o meu espírito deseja algo, mas minha mente está focada em outra coisa e minhas ações físicas são diferentes, existe uma completa falta de alinhamento entre o espiritual, o mental e o físico. Isso reduz significativamente a chance de manifestar o que se deseja, e é por isso que a clareza e a consciência são tão importantes. Para dominar o plano físico, o nível mais baixo, é preciso tomar ações concretas para organizar esse plano material. A maneira mais eficaz de fazer isso é agir, fazer o que você acredita ser necessário para se aproximar do seu objetivo. É simples: tomar ação física. Talvez você já tenha ouvido alguns especialistas em manifestação dizerem que não é necessário agir, que basta visualizar o que se quer até que aconteça por conta própria. A isso, eu digo que é um erro, porque eles não entendem que a mente e o mundo interno estão conectados ao mundo externo e à ação física. Esses 3 níveis estão interligados. Existe aquela história clássica do homem que estava se afogando e dizia: "Deus vai me salvar." Um barco se aproxima e oferece ajuda, mas ele responde: "Não, Deus vai me salvar." Outro barco aparece, e ele novamente recusa, dizendo que Deus virá para salvá-lo. Depois de vários barcos passarem, ele acaba afundando. Quando chega ao céu, Deus lhe diz: "Eu te enviei vários barcos, por que não aceitou a ajuda? Se a maneira mais simples de alcançar seus objetivos é agir, por que não o faria? Por que optar pelo caminho mais difícil, tentando alcançar seu objetivo utilizando habilidades mágicas?" Precisamos estar alinhados em todos os 3 planos, e tomar ação é algo essencial. No entanto, não é o único caminho. A dificuldade surge quando a ação é tomada sem que haja um alinhamento completo entre suas crenças, pensamentos e espírito. Quando isso acontece, você acaba se esforçando demais, sentindo-se sobrecarregado, acreditando que deve agir apenas porque é o que parece ser a coisa certa a fazer. O que realmente queremos é seguir o caminho de menor resistência, o que nos leva ao próximo plano que devemos dominar, o plano mental. Isso se dá por meio da visualização
ou da concepção mental da realização do objetivo. Queremos visualizar o objetivo sendo alcançado, seja por si só ou como resultado de nossas ações. Nesse momento, você ativa o poder da sua intenção. Lembre-se, a expressão mais física da intenção é a ação, enquanto a expressão mental é a concepção do objetivo como já realizado. Não é necessário ter uma imagem visual clara para isso. Mesmo para quem tem dificuldade em visualizar, como aqueles com a fantasia, pode ser uma afirmação ou qualquer outro método que funcione para afirmar mentalmente que o objetivo foi alcançado. Por fim, o domínio do plano espiritual se dá por meio da meditação, que é o processo de se conectar com a fonte. Usamos a lei da consciência para observar e testemunhar. E a meditação é uma prática de reconexão com essa fonte. Isso pode ser feito através da respiração, de exercícios variados ou de meditações guiadas. O importante é que você se conecte à fonte. Como um amigo meu descreveu, a meditação é como receber downloads da fonte ou de Deus, e a visualização é como enviar uploads. Estamos enviando informações e intenções ao universo. Sei que isso pode parecer generalizado, mas preparei uma playlist que explicará como implementar essas leis. É mais de 1 hora de material gratuito, que normalmente é acessado por nossos clientes pagantes, mas estou compartilhando com você porque realmente quero que você obtenha resultados. E, se você sentir que é o momento certo e quiser trabalhar comigo para elevar sua vida a outro nível, ficarei feliz em ajudar. Mas, por enquanto, quero que você tenha resultados concretos apenas assistindo ao meu conteúdo gratuito. A terceira lei é a da criação, e a última que devemos dominar é a lei do equilíbrio. Essa lei é um dos fundamentos dos antigos ensinamentos maçônicos. No livro Os Ensinamentos Secretos de Todas as Idades, Manly Hall destaca que o coração e a mente precisam estar em perfeito equilíbrio antes que o verdadeiro pensamento ou espiritualidade possam ser atingidos. Mas o que isso realmente significa? No conhecimento ancestral do yoga, há uma expressão que fala sobre a necessidade de equilibrar Vagya e Asa. Patanjali mencionou isso no Yoga Sutra há cerca de 3.000 anos, mostrando a conexão entre esses ensinamentos. Se você não encontrar seu próprio equilíbrio, o universo fará isso por você, pois ele é um sistema perfeitamente equilibrado, nunca sai desse estado. Quando algo desequilibra, um novo potencial de equilíbrio surge automaticamente. Um exemplo disso é quando você levanta um objeto, ele adquire energia potencial gravitacional. Se o soltar, essa energia se transforma em energia cinética, até que o objeto atinja o chão, dissipando-se em som e impacto, de acordo com a lei da conservação de energia. Esse equilíbrio é observado em todos os sistemas naturais. A ideia da lei de Vag e Asa é que deve haver equilíbrio entre o esforço que fazemos e a entrega que praticamos. Em outras palavras, devemos agir sem esperar algo em troca. Já percebeu como, quando você deixa de lado todas as expectativas e apenas se dedica, sem esperar nada em retorno, de repente as coisas acontecem de forma natural? Você olha para trás e pensa, nossa, isso realmente aconteceu. Talvez tenha acontecido após meses ou anos de ter estabelecido aquela meta. Esse fenômeno é comum e ocorre quando alternamos entre o foco intenso e o desapego. Quando nos concentramos nos nossos objetivos, trazemos essas ideias à mente. Mas quando soltamos, confiamos que o universo ou uma força maior cuidará do resto. Assim, cocriamos nossas realidades. Porém, se ficamos excessivamente apegados, checando constantemente o resultado, seja em uma relação, em uma entrevista ou qualquer outro desejo, criamos resistência. No entanto, quando encaramos tudo como um jogo, as coisas fluem naturalmente. Se algo tiver que acontecer, acontecerá. Se não acontecer, é porque algo melhor está reservado para mim. De repente, o que eu desejava se realiza. Quando estou em equilíbrio,
sigo pelo caminho mais fácil, onde a resistência é mínima. Visualize isso. Temos uma energia de intenção que utilizamos para alcançar nossos objetivos. No entanto, quando estamos excessivamente apegados, não conseguimos empregar todo o potencial dessa energia. Parte dela é desviada para evitar o fracasso. Quando estou focado demais em um resultado específico, subconscientemente digo a mim mesmo: por favor, não fracasse, não estrague tudo, cuidado. Dessa forma, a maior parte da minha energia de intenção é utilizada para resistir ao fracasso, enquanto uma pequena fração é direcionada para seguir em frente. E se pudéssemos canalizar toda a nossa energia de intenção para um estado de desapego? Ao liberar essa carga, ficamos mais leves e prontos para seguir nossos objetivos, independente dos resultados. Mesmo que algo não saia como planejado, podemos extrair aprendizados valiosos. Você já sentiu a liberdade que vem ao se libertar dessas pressões, como se um grande peso tivesse sido retirado de seus ombros? Essa leveza nos permite avançar com alegria e entusiasmo. Por que a conquista de metas não pode ser sempre assim? O ponto fundamental é que, ao atingir esse equilíbrio, qualquer esforço se transforma em uma expressão desse estado. Quando estamos em harmonia, a vida flui naturalmente, trazendo momentos maravilhosos. É importante entender dois aspectos. Primeiro, todos nós buscamos resultados, mas eles estão totalmente sob nosso controle? Definitivamente não. Os resultados frequentemente são consequências de nossas ações e intenções. Isso significa que não devemos definir metas? Claro que não. É crucial estabelecer metas sobre o que desejamos alcançar, mas também devemos definir metas de processo que incluem o que estamos dispostos a sacrificar e o que faremos para chegar lá. Nos tempos antigos, falava-se muito sobre oferecer sacrifícios aos deuses para alcançar algo desejado. Qual é a troca que você está realizando? Lembre-se de que a energia é sempre conservada. O que você oferece é o que recebe de volta. Ao compartilhar conhecimento valioso, naturalmente atrairei clientes. É fundamental considerar o processo e a meta que se deseja alcançar. Por exemplo, no mês passado, estabeleci uma meta de 2 milhões de visualizações para o meu canal. O que eu estava disposto a oferecer para atingir esse objetivo? Acreditei que, ao produzir 4 vídeos de alta qualidade, poderia alcançar essa meta. Então, me dediquei intensamente a criar esses vídeos, cuidando de cada detalhe, e deixei o restante nas mãos de Deus. Atingimos 900 mil visualizações. Estou desapontado? De maneira nenhuma. É importante lembrar que os resultados nem sempre aparecem imediatamente, pois o divino age em seu próprio tempo. Eu poderia ter obtido 4 milhões de visualizações ou até menos. O que eu controlei foi a minha parte. O resultado final depende de fatores além de mim. Essa é a lei da consciência e do equilíbrio. O que você mantém em mente por tempo suficiente, inevitavelmente se manifestará. Se você se concentrar na sua meta diariamente, ela se concretizará. Quero compartilhar exemplos de pessoas que aplicaram essas 4 leis na criação de suas realidades e as transformações que viveram. Estou realmente torcendo pelo seu sucesso, colega criador de realidades. Vamos fazer deste ano um grande sucesso. Muito obrigado por assistir este vídeo e até mais. Tchau, tchau.